Olá, eu sou a professora Fabiana Del Padre Tomé. Eu sou mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Sou autora do livro A Prova no Direito Tributário, que está em sua 4ª edição, publicado pela editora Noeses. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre essa temática. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a prova no direito tributário. É claro que para esse tema nós envolvemos vários aspectos, dentre eles uma noção da teoria geral da prova, para, na sequência, aplicarmos as peculiaridades do direito tributário. Então, uma primeira coisa que nós precisamos sempre ter em mente é que, dentro do direito, dentro da sua realidade jurídica, é preciso que, para um determinado fato, para um determinado elemento do mundo ingressar, ele seja traduzido, isso mesmo, traduzido pela linguagem competente. Vamos imaginar um fato qualquer que aconteça aí no mundo social. Por mais que todas as pessoas acreditem que aquele fato efetivamente aconteceu, ele só vai produzir efeitos no mundo jurídico se for introduzido dentro dos autos, dentro do mundo jurídico, pela linguagem apropriada. E essa linguagem apropriada é a linguagem das provas. Por isso que qualquer ação que você pretenda ingressar, é necessário o quê? É necessário trazer as referências às provas. O que justifica, o que demonstra para um juiz que não teve contato com aquela realidade, que aquele fato efetivamente aconteceu? Seja ele um julgador administrativo, de um tribunal administrativo, estadual, municipal, federal, seja ele um julgador do Poder Judiciário. Nenhum desses julgadores pode dar uma decisão e tomar como acontecido um fato se não houver dentro dos autos os elementos que realmente façam essa conexão entre o mundo em que nós vivemos, o mundo social e o mundo jurídico. Tanto é assim que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, ela veda a utilização de provas ilicitamente proibidas, ilicitamente produzidas. Então, vejam só, é exatamente isso o que acontece. Não, ainda que algo esteja demonstrado na linguagem das provas, se essa prova não foi regularmente produzida, ela não pode desencadear os efeitos jurídicos. Isso deixa muito claro, portanto, a separação entre o mundo do ser, esse mundo real em que nós vivemos, e o mundo do direito, o mundo do dever ser. Um fato qualquer de natureza social, de natureza econômica, de natureza política, só vai ingressar para o mundo jurídico se vertido em linguagem apropriada, se vertido em linguagem das provas. É por isso que a prova assume uma função importante em todas as searas do direito. Mas no direito tributário, ela assume uma importância ainda mais especial. Por quê? Pelo fato de que o lançamento tributário é um ato administrativo. O direito tributário é parte do direito público. Logo, para que se aplique uma norma tributária, a regra matriz de incidência tributária, tão preconizada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, é necessário que se faça aquela conexão. Exatamente. Como é que se faz a incidência? Como é que se faz a aplicação de uma norma jurídica tributária? Bom, é preciso que exista a lei, e essa lei, ela traz critérios que são gerais e abstratos. O que significa dizer que ela é geral e abstrata? Abstrato porque ela faz referência a situações passíveis de acontecer, mas que ainda não se concretizaram. E geral, porque ela se destina a todos. Por exemplo, se nós falarmos do ICMS, né? Imposto relativo às operações de circulação de mercadorias. A sua hipótese tributária vai prever exatamente isso, uma hipótese que pode vir a acontecer ou não. Então, se alguém, uma pessoa jurídica, praticar operações relativas à circulação de mercadorias, estará obrigada a efetuar o pagamento do ICMS pela alíquota apropriada. Sobre o quê? Sobre o valor da operação de circulação de mercadorias. Vejam que isso tudo está previsto na legislação. E isso tudo tem um caráter o quê? Abstrato.
Como é que faz para nascer a obrigação tributária? É preciso que aconteça aquele fato previsto na legislação. E que nós chamamos, no mundo fenomênico, de evento. Para trabalhar com a teoria das provas, nós fazemos uma distinção entre evento e fato. Essa concepção é encontrada na teoria do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E ele dá o seguinte exemplo, para ficar bem claro. César atravessa o Rubicão. A circunstância concreta, física, de César atravessar o Rubicão é o evento. Vejam que isso se esvai no tempo e no espaço. Assim que ele fez, isso desaparece. Só que outras pessoas presenciaram aquilo. Outras pessoas viram aquele acontecimento. Então, quando eu enuncio que César atravessou o Rubicão, prestem atenção que o verbo está no passado, dizendo respeito a alguma coisa que concretamente aconteceu. César atravessou o Rubicão, isso é um fato. É claro que esse fato, ele é redutor de complexidades. O evento, ele tem infinitos aspectos, infinitas características. Mas quando eu relato, eu seleciono as propriedades, seleciono dados para transmitir aquelas informações. E são elas que permanecem. Né? É assim que a nossa história vai se construindo, é assim que a nossa história vai passando de geração para geração. E no direito? O direito é a mesma coisa. Só que a gente ainda tem uma outra delimitação, que é o seguinte. Aconteceu a circunstância fenomênica. Aconteceu o evento. Vamos dizer que eu venda mercadorias. Estou aqui comercializando várias mercadorias. Esse acontecimento, ele é o evento fático concreto que está acontecendo aqui. O suporte fático na terminologia de Pontes de Miranda. Mas isso tem aspectos, o quê? Tem vários aspectos. Tem que dia é hoje, que hora é hoje, qual é a nossa negociação, se você vai pechinchar, se não vai pechinchar, que roupa eu estou vestindo, o que eu comi, se eu estou com dor de cabeça ou não. Vejam quantas nuances tem aí envolvidas. Muitas. Mas, no final das contas, o fato que vai ficar é aquilo que for relatado. Que Fabiana vendeu mercadorias. Isso é o relato. Tá? Ele seleciona essas propriedades. Só que esse relato pode se dar na linguagem social, quando alguém comenta para o amigo. Olha, Fabiana está ali vendendo mercadorias. Fabiana vendeu mercadorias. Isso fica na linguagem social. E é um fato social. Mas para que isso produza efeitos de direito, tem que ser traduzido, tem que ser representado por uma linguagem jurídica. E é a legislação que vai dizer quais são os critérios relevantes. Então, quando eu emito a nota fiscal, eu traduzo esse fato. Ali eu não consto, né, o que eu estava vestindo, o que eu havia comido, se nós conversamos e pechinchamos antes nessa negociação. O que consta ali? Ali consta qual é a data, qual é o local, qual é a mercadoria, quem é o vendedor, quem é o comprador e qual é o preço daquela mercadoria. E essa linguagem que está, por exemplo, em uma nota fiscal, ela é uma linguagem jurídica. Por isso, nós podemos dizer que a nota fiscal, eu tenho ali nela uma consolidação de um fato jurídico. Porque ele representa, né, representa no sentido de traduz com essa linguagem jurídica o evento que aconteceu, certo? Vejam que esse fato pode ter uma identidade com o evento, ou não. Digamos que na prática eu vendi um determinado bem por R$1.000, mas fiz constar da minha nota que foi apenas por R$500. Qual é o fato jurídico? É o de 500. E aí é que entra o trabalho da fiscalização. Aí é que entra mais ainda a linguagem das provas. Vejam que lidar com a verdade no direito é lidar com a linguagem convincente. Na medida em que eu, contribuinte, emito uma nota fiscal em que consta que o valor da mercadoria vendida foi de R$500,
É isso que entra no mundo jurídico. Mas não significa que ele não é contestável. Não significa que ele não é questionável. Porque existem uma série de outros elementos, uma série de outros fatos jurídicos que são articulados. Eu tive um registro de entrada, eu tive um registro de saída, eu tive um estoque, eu tive uma movimentação financeira. Esses são dados econômicos, mas que, traduzidos em linguagem jurídica, permitem o quê? A confrontação desses elementos para se delimitar, talvez, um outro fato jurídico que, por mais convincente, porque articula muito bem aquelas linguagens, se sobrepõe àquele anterior. É exatamente isso que acontece no direito tributário. Em qualquer ramo do direito, mas no direito tributário também, esse jogo de linguagens. Só que vejam, aquilo que eu chamei a atenção logo no início, no direito tributário, a prova assume especial importância porque essa aplicação da regra matriz de incidência tributária, daquela norma geral e abstrata à situação concreta, ela exige necessariamente essa linguagem da prova, porque a operação de aplicação, a operação de incidência, exige o quê? Observância aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade tributária. Isso significa que eu só sou obrigada a pagar algo a título de tributo se eu pratiquei um fato previsto na lei. Se eu pratiquei um fato que não está previsto na lei, ou se eu deixei de praticar, eu não pratiquei fatos previstos na legislação, por exemplo, não auferir renda, então não surge a obrigação tributária. Percebem como a prova assume uma relevância determinante neste momento? É a partir dela que nós vamos poder dizer se aconteceu o fato previsto na regra matriz de incidência tributária e, portanto, se surge a obrigação. Se eu tenho algum dever perante o fisco e se ele tem o direito de me exigir alguma coisa. Porque ao poder público, e nisso se inclui a administração, é vedado exigir aquilo que não tenha previsão em lei. Daí a necessidade desse perfeito enquadramento do fato à norma. E isso só é possível de saber pela prova. Porque se um sujeito, uma empresa, vendeu mercadorias ou não, se ela comercializou bens ou não, isso se esvai no tempo e no espaço. Isso passa, é o evento. O que restam são as provas, são os vestígios, são os indícios daquilo. E é com base nesses elementos que é possível dizer juridicamente se houve circulação de mercadorias ou não, se houve auferimento de renda ou não, se houve prestação de serviços ou não. Por isso, e aí voltando para a ideia de lançamento tributário, lançamento tributário é um ato vinculado. Ele não é discricionário, ele é vinculado. É um ato da administração e, como ato administrativo vinculado, ele só pode ser exarado se preenchido todos os seus requisitos. E se nós voltarmos lá para a teoria dos atos administrativos, um dos requisitos do ato administrativo é a motivação. O que é a motivação? Para que se pratique um ato administrativo, tem que ter tido alguma causa, ou seja, um motivo. Esse motivo é o evento. É aquilo que aconteceu ali no mundo real, no mundo social, no mundo econômico. E a motivação? A motivação é a descrição pela autoridade administrativa daquilo que aconteceu. É um instante em que ela vai fazer essa conexão entre o mundo social, entre o mundo econômico e o mundo jurídico, dizendo como houve uma prestação de serviços, então, considerando que isso está previsto aqui numa legislação tributária, surge a obrigação de pagar o imposto sobre serviços de qualquer natureza. É preciso que ela faça essa conexão. Então, vejam que a descrição do fato jurídico tributário
aquilo que o CTN chama de fato gerador. A descrição desse fato jurídico tributário precisa ser feita pela administração. É em virtude de ter acontecido concretamente esse fato jurídico tributário que ela pode constituir o crédito tributário, constituir ali a obrigação tributária, e na exata medida daquele acontecimento. Então, o ato administrativo de lançamento tributário é uma norma individual e concreta, resultado da aplicação da regra matriz de incidência tributária. No seu antecedente, ele traz o quê? Aquilo que efetivamente aconteceu. Fabiana, em determinado dia e local, praticou operações de circulação de mercadorias. Consequentemente, surgiu para Fabiana a obrigação de pagar um determinado valor a título de ICMS. E esse valor é decorrente, inclusive, da determinação do valor daquela mercadoria. E para fazer isso, se a autoridade administrativa, pense bem, está fazendo isso, está impondo isso para um particular mediante a linguagem das provas, ela precisa o quê? Trazer esses elementos. Então, não basta ela dizer que Fabiana circulou mercadorias por R$1.000 e não por R$500, como constava na nota fiscal. Porque é preciso que ela diga de onde ela tirou isso. De onde surgiu essa ideia de que eu circulei mercadorias por 1.000 e não por 500? Ela tem que justificar. Ela tem que motivar. E esse justificar, esse motivar, não é só uma mera alegação. É a alegação mais os elementos de prova. Ela vai mostrar o que é os meus registros de entrada, os meus registros de saída, minhas movimentações financeiras, os meus estoques. E vai mostrar que, ao conjugar esses dados, a minha operação de venda foi outra que não aquela que eu declarei. E aí ela emite, portanto, o lançamento tributário, que é impositivo desta obrigação tributária. Então, vejam que a prova no lançamento tributário, ela não é apenas um ônus. Ela é um dever da administração. A prova é a própria motivação do ato administrativo. De modo que um lançamento tributário sem provas padece de nulidade. E não é uma nulidade meramente formal, não. É uma nulidade material. Porque se um lançamento tributário é feito sem suporte na linguagem das provas, é como se ele tivesse sido simplesmente alegado. Mas o fato jurídico em si não foi caracterizado. Então, lançamento sem provas é um fato, é um lançamento que padece de nulidade material, não pode subsistir ali no nosso ordenamento brasileiro. Vejam aí como que é importante esse elemento. E aí, ter consciência dessa importância, dessa relação que a prova assume, traz o quê? Importâncias tanto para o contribuinte como para o fisco. Para o contribuinte, por quê? Porque o contribuinte, quando vai praticar negócios jurídicos, ele tem que ter consciência de que tudo que ele faz tem que ser muito bem documentado. Porque futuramente, para ele dizer, por exemplo, que ele não circulou, não vendeu mercadorias, que ele apenas emprestou para alguém, que ele doou aquilo, que foi uma simples remessa para uma exposição, não basta a mera alegação dele. Ele tem que ter tudo isso muito bem documentado. Então, vejam, é importante que o cidadão, e no caso do tributário, o contribuinte, tenha consciência da importância dessas provas. Exatamente porque todo o seu negócio jurídico precisa ser muito bem documentado, muito bem estruturado, para que amanhã, caso ele sofra uma fiscalização, ele demonstre exatamente quais foram as operações que ele praticou. Por outro lado, a autoridade administrativa, ao fazer o lançamento tributário, também precisa se pautar nas provas. Tá? O uso de presunções no direito tributário é um uso muito pequeno. Tem que ter muito cuidado com o uso de presunções.
Inclusive, sobre esse aspecto, é cabível aqui nós fazermos a distinção entre presunções absolutas e relativas. Presunções absolutas são verdadeiras ficções. É quando se diz, presume-se que aconteceu tal fato, e não admito prova em contrário. Isso não é cabível no direito tributário. Por quê? Porque não dá para presumir que alguém praticou um negócio jurídico sem admitir que ele prove o oposto. Senão seria impor a tributação a alguém sem que aquele sujeito tenha efetivamente praticado o fato tributável. Então, presunções absolutas assumem o caráter de verdadeira ficção e, portanto, são inadmissíveis. Agora, as presunções relativas são admissíveis. E para que elas servem? Elas servem para facilitar a atividade fiscalizatória, para facilitar a atividade da administração. Então, nós temos na legislação presunções que nós chamamos de presunções legais, tá? Em que a própria legislação prevê que, se acontecida uma determinada situação, presume-se outra. Por exemplo, um exemplo bem simples da vivência de praticamente todos os contribuintes. Nós temos movimentações financeiras. Essas movimentações financeiras, nós sabemos, o STF reconheceu recentemente a constitucionalidade do acesso aos nossos dados bancários pela autoridade fiscal. Então, se ela acessa os nossos dados bancários, verifica que esses elementos da minha movimentação são muito superiores ao da minha declaração do imposto de renda, ela me notifica para que eu esclareça. E aí a legislação estipula que, se eu não prestar os esclarecimentos, ou não prestar esclarecimentos convincentes, com base na linguagem das provas, então eu tenho que provar que aquele dinheiro que entrou na minha conta não era minha, não era meu. Imagine a seguinte situação, tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. A situação em que vai todo mundo para um determinado evento, para uma festa, por exemplo, e um dos amigos paga no seu cartão de crédito a despesa de todo mundo. Vamos fazer uma viagem juntos, eu pago tudo e depois vocês me reembolsam. Combinado? Combinado. Maravilha. Só que depois, o fisco, tendo acesso a esses dados, fala assim, peraí, você gastou 50 mil reais aqui numa viagem. Isso é incompatível com a sua declaração. Então, eu vou presumir que você omitiu receita, que a sua declaração de imposto sobre a renda está num valor menor do que você realmente auferiu a título de renda. Mas ele te chama para você esclarecer. E aí, o que você precisa ter? Os comprovantes. O comprovante do gasto da sua viagem e os comprovantes de recebimentos, de reembolsos de todos os seus amigos, que precisam, inclusive, bater em termos de valores e de datas. Se você não fizer isso, presume-se que aquele valor da sua movimentação ali do seu cartão de crédito foi a sua renda. Então, vejam, existe uma presunção legal que é para facilitar, que é pela tal da praticabilidade da administração tributária, para facilitar a fiscalização. Então, ela tem acesso direto a certos elementos e, se você não fizer a prova contrária, por isso é presunção relativa, porque cabe prova contrária por parte do contribuinte. Se você não fizer a prova contrária, ela vai presumir aquilo. Só que é admissível, precisa admitir essa prova contrária. Por isso é que eu alerto sempre. O fisco, para fazer seu lançamento tributário, precisa da linguagem das provas. E nós sabemos que os nossos tribunais administrativos, principalmente o CARF, tem olhado muito para isso. E tem o quê? Tem anulado autos de infração porque não estavam com o suporte na prova necessária. Então, a ideia de que o ato administrativo de lançamento tributário detém presunção de legitimidade, como detém. Mas isso não elide a necessidade de que ele venha com o elemento da prova. Por quê? Porque ele só vai ter essa presunção de legitimidade se for regularmente efetuado. E para ser regularmente efetuado, ele precisa ter o quê? A motivação. Um elemento intrínseco ao ato administrativo. Então, a administração precisa provar aquilo que ela alega quando vai fazer uma autuação fiscal. Por outro lado,
Se ela trouxe uma prova, o contribuinte vai desconstituir aquele lançamento como? Com outra linguagem, que seja mais forte, que seja mais convincente, que demonstre que aquela conclusão a que a autoridade administrativa chegou não condiz com o que efetivamente aconteceu. E é aí que você vai trazer todos esses documentos. Sejam eles contratos, né, documento previamente estabelecidos ali no negócio jurídico, sejam outros documentos, né, conhecimento de transporte para mostrar que a mercadoria efetivamente saiu, depósitos bancários realizados para comprovar que efetivamente efetuou o pagamento das mercadorias, né? Então, são a linguagem das provas. Para vocês terem uma ideia de como isso vem assumindo uma importância sensacional no nosso direito tributário, basta nós nos lembrarmos da questão do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS em relação aos insumos. O adquirente de insumos pode aproveitar créditos de PIS e COFINS em relação a isso. E o que o STJ, no entendimento recente, né, repetitivo de controvérsia, afirmou? Que insumo é tudo o que for necessário, tudo que for empregado na atividade operacional. Resolveu conceitualmente, mas aqui no âmbito concreto, no âmbito da prática, como que o contribuinte vai resolver e garantir o seu direito a crédito? Com a linguagem das provas. É provando, mediante laudos técnicos, mediante prova de demonstração ali de como é a operação da empresa, de que aquele elemento, por exemplo, aquele parafuso, é necessário para a sua atividade operacional. De que aquele produto de limpeza, né, um dos casos aí já julgados pelo STJ, foi exatamente de produtos de limpeza, porque era uma indústria alimentícia. Então, ela demonstrou que eles eram necessários para o desenvolvimento da sua atividade, senão ela não conseguiria, né, se manter ali ativa como uma fabricante de produtos alimentícios. Então, vai caber o quê? Ao contribuinte, ao seu advogado, utilizar todos os instrumentos cabíveis, desde laudos periciais, até vídeos demonstrativos de como funciona a operacionalidade dessa fábrica. Por exemplo, se for uma fábrica, mas pode ser um prestador de serviços e, ao meu ver, até um comerciante, porque para eu comercializar determinados bens, eu tenho elementos que são imprescindíveis para a minha atividade, né? Então, provando isso, é que eu posso obter ali um êxito no CARF, por exemplo, demonstrando que aquele elemento para a minha atividade é essencial. Vejam, mais uma aplicabilidade aí da linguagem das provas. Então, é um elemento, né, é um dado que se aplica em todos os âmbitos, para todas as esferas tributárias, e desde os pequenos até os maiores contribuintes. Desde dizer que se aconteceu o fato jurídico tributário, a dizer se aconteceu um dolo, uma fraude, algo necessário para que haja, por exemplo, a transmissão da responsabilidade tributária. E são esses os elementos que, inclusive, eu trato com bastante profundidade no meu livro sobre a prova no direito tributário, trabalhando desde o que é a verdade para o direito, até as hipóteses de lançamento tributário e de desconsideração do negócio jurídico. Tá? Já para nós chegarmos ao ponto de encerramento aqui desta aula sobre o assunto, vale chamar a atenção de vocês que a autoridade administrativa não pode simplesmente, com base no artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, desconsiderar um negócio jurídico. É imprescindível o quê? Quando eu tenho uma simulação ou uma dissimulação, o que é isso? É o ocultamento de uma realidade. Como que eu oculto essa realidade? Com uma máscara, né? Então, a simulação é a máscara, aquilo que serve para ocultar o fato que foi realmente praticado, que é o fato dissimulado. Então, muitas vezes, eu vejo que a autoridade administrativa chega ao ponto de falar, isso que você praticou não é verdadeiro, não condiz com a realidade da situação, e pretende desconsiderar. Mas, se assim é, para que ela possa tributar aquela determinada situação, ela precisa dizer o que efetivamente aconteceu. Tá, se eu estou desconsiderando isso, dizendo que não foi um negócio jurídico A aquele praticado,
eu tenho que dizer qual foi esse negócio. E eu não posso simplesmente presumir, porque pode haver diversas possibilidades de negócios ali a serem praticados. É preciso que a administração, então, nessas hipóteses de alegada simulação, diga e demonstre, com base na linguagem das provas, qual é o fato dissimulado, qual é o fato ocultado, ok? Então, com base nisso, é que todo ato administrativo precisa de linguagem das provas. Ato administrativo tributário, que se volta a fazer o perfeito enquadramento do fato concreto na norma geral abstrata, não tem como subsistir sem a linguagem das provas. E aí a gente vai falar de provas em diversas etapas, né? Porque pode ser discutível se houve ou não um determinado acontecimento durante a fiscalização, se o lançamento tributário está suportado na linguagem das provas. Durante o processo administrativo tributário, também a quem compete em cada momento trazer a prova, se essa prova pode ser juntada a qualquer instante, ao seu bel prazer, ou se existem limites temporais e quais são os critérios para tanto. Se o contribuinte foi notificado, e quem é que precisa provar que houve essa notificação do contribuinte? Enfim, são muitos e relevantes os temas que envolvem a prova aqui no direito tributário. Eu digo que a prova é um tema que me fascina como uma discussão em geral, desde os seus aspectos filosóficos até aqueles de alta aplicabilidade, como nas hipóteses de simulação e dissimulação. Então, com isto, nós encerramos esta pequena aula sobre a prova no direito tributário. Quero aproveitar para convidá-los para me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, onde eu sempre posto dicas e eventos de direito tributário. Espero que tenha sido do agrado de todos vocês e nos vemos na próxima oportunidade.